Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, vamos então finalmente para a resposta do tema da pergunta relâmpago, muito pertinente, tá bom? Poucos participaram, né? Mas tudo bem, Deus sabe todas as coisas. Em compensação, sei que muitos têm dúvidas quanto a isso. Então vamos esclarecer um pouquinho à luz da Bíblia, tá bom? O tema foi: por que muitos cristãos que oram, buscam a Deus, não têm uma vida próspera financeiramente? O que para você tem faltado? Bom, como nós podemos entender aqui, a primeira coisa que eu quero dizer é que Deus não é contra uma vida de prosperidade na vida do cristão, tá? Mas nós estamos falando aqui de uma prosperidade no quesito de uma pessoa até ter mansões, bens, muitos imóveis, né? O excesso, digamos assim. Isso é tranquilo na vida do cristão? Pode ser, mas pode ser se ele seguir algumas viés que nós vamos entender aqui. Porque se ele não entender, ele vai passar a ser dominado por esta terra, pelos bens desta terra. E como a própria palavra diz, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para nós. Ou seja, muito mais do que nós pedimos ou pensamos nesta terra. Então, está começando a entender? Então é por isso que foi feita essa pergunta. Por que muitos cristãos não, que oram, né, buscam a Deus tudo certinho, mas não têm uma vida próspera, muito abundante, digamos assim, financeiramente? Ok? Tá dando para entender? Então nós vamos ver as linhas de equilíbrio que Deus usa comigo, que Deus usa com você, porque o inimigo, ele é sagaz, e o inimigo sabe que esta terra pode fazer a cabeça de muitas pessoas, como foi com vários homens na vida que ele tentou. Alguns ele conseguiu, né? Como Judas, que se vendeu ali, né? E aceitou aquelas 30 moedas. Mas teve muitos que recusaram. Então, e aí? Qual é a sua vibe? Você, por exemplo, vou fazer uma simples pergunta antes de nós começarmos. Você seria capaz de desfazer de algum bem para ajudar ao próximo? Você seria capaz de desfazer de algum bem? Por exemplo, você tem 3, 4 casas. Você seria capaz de dar uma casa para uma família que é pobre e não tem como se sustentar? Então é nessas pequenas interrogações que nós a princípio falamos, eu teria. Mas será que teríamos mesmo? Papel passado? Sabe, aí começa uma certa dificuldade de nós entendermos quando nós olhamos para dentro de nós. Então isso vai ser quebrado hoje. E volto a dizer, ninguém está aqui contra a prosperidade financeira antes que entendam errado. Mas o excesso dessa prosperidade mexe ou não mexe com o cristão? Mexeria ou não mexeria com você? Então vamos entrar agora com embasamento bíblico. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque nada trouxemos para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Portanto, tendo sustento, com que nos sustentar, com que nos vestir, estejamos com isto contente. Mas os que querem ficar ricos, já está uma vibe não de ter apenas, né, o dia a dia, mas além. Os que querem ficar ricos, milionários, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundarem, atenção, hein, na ruína e na perdição. Engraçado, né? Eles buscam a prosperidade, mas a prosperidade apenas nesta terra. E aí a coisa acontece na inversão, ou seja, eles se afundam na ruína e na perdição. E aí ele continua: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Atenção, não é o dinheiro, tá? É o amor a ele, tá entendendo o tema? É o amor a ele. Eu tenho abundância, eu quero ter mais. Eu quero 10, mas agora eu quero 20 mil. Eu tenho 20, agora eu quero 1 milhão. E aí vai, mais e mais. Então há um desenfreio. Então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. E é por isso que recentemente, se você abrir no YouTube, né, agora mesmo um garoto que foi adotado, né, a pessoa que adotou, a senhora que o adotou como se fosse um filho, e ele simplesmente deu chumbinho, estava dando chumbinho, premeditando com a namorada a morte dela, tanto dela quanto da irmã dela e quanto da mãe desta namorada. Isso foi recente. Para quê? Em troca de quê? De uma casa? Em troca de quê? Então você vê com a pessoa que foi adotada, mas o inimigo quando entra,
Tá entendendo? Então vai além. E aí a cobiça fala mais do que o amor. Então é por isso que o Tiago está falando aqui. Ele não condena o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O amor a paredes. O amor à porta. O amor a roupas. Para ser mais claro, não é verdade? O amor a essas coisas aqui que um dia, ou mais cedo ou mais tarde, vai acabar no lixo. E vai acabar apenas no esquecimento. Porque tudo que nós temos aqui nesta terra, nada vai ficar de pé. Deus não deu nada aqui eterno, mas tem uma eternidade no céu. Então vamos andar mais um pouquinho. No livro de Jó, ele deixa bem claro. Jó recebe a notícia que ele perdeu tudo, inclusive filhos, inclusive filhos e filhas, gados, riquezas. Quanto tempo Jó trabalhou, quanto tempo Jó se alegrou com Deus pela prosperidade que ele estava tendo. E um dia ele perde tudo. Em um dia, tem gente que não quer perder o celular, mas perde a vida, né? O camarada vai assaltar, não, meu celular não, e perde a vida, não é verdade? Então, um dia, Jó perdeu muitos bens. Agora, olha o que este homem fala, depois que ele recebe todas essas notícias. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, prostrou-se em terra e xingou, blasfemou não, adorou. E adorou. Por quê? Jó não estava preso às coisas desta terra. Aliás, deixa eu abrir aspas. Você consegue entender quando você está se inclinando para amar mais um cachorro do que pessoas? Amar mais carro do que os filhos? Se seu filho agora brincando de 2 aninhos arranhasse seu carro, o que você faria com ele? Então são coisas simples, mas a gente vê o que está no coração. A gente vê o que está no coração. Você daria uma surra numa criança de 3, 4 anos? E aí? Então, aí é que está a diferença de Jó. Ele perdeu tudo, mas ele prostrou-se em terra, ele se rapou e a cabeça e ele adorou. E olha o que ele diz: no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas por que ele tinha tanta certeza que o Senhor tirou? Abre aspas aí. Porque quando nós temos algo que entregamos a Deus, ou quando nós entendemos que foi Deus que nos deu, nós não nos preocupamos, porque sabemos que só sai das nossas mãos se Deus permitir. Tem gente que tem coisa e está adorando, mas não foi Deus que deu. Porque quando Deus dá, nós não adoramos objetos, nós não adoramos pessoas, nós continuamos adorando a Deus. Então tudo aqui que a gente possa perder, não tem problema nenhum. O que nós estamos lutando para não perder é a salvação. E a salvação não está nesta terra. A salvação está no céu. Amém? Então é por isso que Jó diz tudo isso aqui, ó. No saí do ventre da minha mãe, tá? E no voltarei para a terra. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não tinha dúvida que se houve algum problema na vida dele é porque Deus permitiu. Se ele perdeu algum bem na vida dele é porque Deus permitiu. Em nenhum momento ele blasfemou, diferente de muitas pessoas que estão resmungando, achando que vai dar para semente nesta terra. E vamos continuar então mais um pouquinho. Marcos capítulo 8, versículo 34. É interessante isso aqui, né? Então, convocando, né, a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus disse, olha o que Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. E ele continua: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro? Olha os bens aí, ó. Olha as finanças, 2 carrões na garagem, né? Oh, que show de bola, né? Olha a mansão de 300 milhões. O camarada não dá nem uma volta na mansão dele um dia. Não tem condições dele dar a volta na mansão dele todinha. Não tem como ele dar a volta nele. É só para ostentação e aumento da soberba. E olha que Jesus, o próprio Jesus, tá? Não sou eu que estou falando, é Jesus. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? E o próprio Jesus foi cogitado por Satanás a perder sua alma, lembra? Quando ele foi lá para o deserto, o inimigo apareceu a ele e falou assim: olha, é uma só vez que você me adore e tudo isso te darei. E aí, querido, como eu sempre falo, olha a vida da Whitney Houston. Saiu da presença para adorar Satanás, morreu dentro de uma mansão, cheia de crack, cachimbo de crack na boca. Whitney Houston. Elvis Presley desviou-se do evangelho para prostituições e vida de glamour diante de homens. Você está começando a entender? Por isso que muitas pessoas, atenção, hein? Abre aspas, Deus não coloca para uma grande prosperidade nesta terra,
mas não falta o pão de cada dia. Tem muito mais comunhão com Deus, tem muita intimidade. Aliás, a própria palavra diz na oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia. E o maná, a mesma coisa, só servia para o dia. Então é no dia a dia que nós temos que buscar a Deus. Buscar a Deus em espírito, buscar a Deus com amor, buscar a Deus porque sabemos que é do alto que Ele vai nos revestir, porque sabemos que o que nós nos alimentamos vai para o ventre. Você pode gastar a fortuna que você quiser nesta terra, nenhum médico vai te dar a vida eterna nesta terra, mas a sua arrogância, a sua falta de amor vai te dizer para onde você vai após morte. Agora, quando você tem essa confiança de que você tem feito tudo que tem agradado verdadeiramente a Deus, você descansa. Jó descansou, e é porque o próprio Jesus está falando de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta? Quantas pessoas, como eu já citei algumas aí, né, ganharam o mundo, glamour, aplausos de homem, né? Todo mundo com as fotos nas camisetas, não é verdade? Agora mesmo, né, eu vou abrir aspas, mas não é um estudo hoje, tá? Algumas igrejas até estão deixando de dar o culto para colocar no telão Jogo do Brasil. Jogo do Brasil no telão de uma igreja. Tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira, tá? Quer dizer, tá, porque com Deus ninguém brinca. Por isso que eu disse, tá de brincadeira comigo. Você vai parar um culto para adorar quem? Para adorar Neymar? Você vai adorar quem? Você vai parar um culto de uma igreja? Fechar uma igreja? Apagar a luz para ver o quê? Para gritar, para glorificar quem? Dá licença, querido. É esse evangelho torto de cabeça para baixo que nós estamos vivendo hoje. É esse evangelho. E não estou culpando você de ver jogo não, porque eu também gosto de ver o jogo do Brasil. Não tem problema nenhum, não estou falando isso não. Eu estou falando que parar um culto com pessoas que vão para adorar, levam suas Bíblias para ver jogo, para dar licença. Você vê a que ponto nós estamos. Cegueira espiritual. Mas a minha alegria é que tudo Deus vê. E vamos continuar mais um pouquinho. Mateus capítulo 6, versículo 24. Olha o que diz aí, ó. Atenção, hein? Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar a outro, ou irá se dedicar a um e desprezar a outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, a Deus e a mamon. Sabe, querido, Deus não divide sua glória com ninguém, mas tem gente querendo dividir a glória de Deus com outras coisas. Deus não divide sua glória com ninguém, mas tem gente querendo dividir Deus com as glórias desta terra. Não dá vibe, não dá certo. Então é por isso que esta palavra vem de encontro, e claro que incomoda, porque nós não podemos colocar tudo no mesmo balaio, não tem como, né? Então aqui está dizendo, nós não podemos agradar a todos, ou seja, é legal ter a prosperidade, claro, é legal você ter uma vida financeira tranquila, claro, mas a palavra diz o quê? Lá em Gênesis, vamos para Gênesis, né? O homem trabalhará, né? E terá as coisas do seu próprio suor, do suor do seu rosto. Do suor do seu rosto ele trabalhará. Do suor do seu rosto ele trabalhará. Do suor do seu rosto ele vai fazer essa diferença. Por quê? É um decreto dado por Deus. Esse é um decreto dado por Deus que ninguém vai poder mudar. Então é por isso que é declarado, tá? Do suor do seu rosto. Se não for assim, meu amigo, não adianta, porque Deus não veio para dar facilidade, Ele veio para que eu e você buscássemos em espírito e em verdade a presença dEle, e que desta forma, aí sim, nós poderíamos prosperar. E outra coisa, na própria Bíblia tem vários exemplos de pessoas que prosperaram. José prosperou, Daniel prosperou, Davi prosperou, várias pessoas prosperaram na Bíblia, prosperaram, tiveram riquezas, mas essa riqueza não mudou o coração dessas pessoas. Elas não tinham dois polos, elas não tinham duas visões, elas adoravam apenas a Deus. E é por isso que essa palavra diz, não podemos servir a dois senhores. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada que ninguém lê. É Mateus capítulo 6, versículo 24. Abre lá e me explica. Não podemos servir a dois senhores, ponto final, ponto final. Então é por isso que eu digo, a prosperidade vem, legal, Deus te dá a prosperidade, legal, mas por que alguns crentes, atenção, repito, tá? Não é próspero ao ponto de ser milionário, porque Deus conhece o coração. Se por pouco a pessoa quer se matar, né? Imagine por muito, se por nada
a pessoa já quer problemas? Imagine por muito. Então é por isso que Deus conhece o coração. Ele sonda. E é por isso que nem todos vão ter uma prosperidade, volto a dizer, tá? Excessiva. Por isso que eu digo, muitos cristãos vão ter suas empresas, muitos cristãos vão ter seus carros, muitos cristãos vão ter suas casas de praia, legal, mas eles não vão ter excessos, porque essas coisas vão tirar eles da presença. E nem muitos vão ter isso tudo, mas também vão ter a presença de Deus, entendeu? Por isso que esse tema pega de uma forma geral. Agora vamos lá. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, olha o que diz aí, ó. Atenção, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, olha o que diz aí. Fiquei muito alegre, é Paulo falando, tá bom, gente? Fiquei muito alegre no Senhor porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja... Atenção, olha o que o Paulo fala, ó. Digo isto não porque esteja necessitado, porque agora olha o que Paulo fala, ó. Atenção, hein? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Com dinheiro no bolso todo mundo canta. Com dinheiro no bolso, com carro na porta, todo mundo se alegra. Eu quero ver cantar no hospital. Eu quero ver se está em estado ali entre a vida e a morte, orar ao Senhor e entregar a alma. Então o que Paulo está dizendo aqui, ó. Digo isto porque, olha, não porque esteja... Paulo aqui diz que não estava necessitado, hein? Atenção. Paulo diz aqui, ó. Eu digo isso não porque eu estou necessitando de nada. Porque aprendi, atenção, hein? A viver contente em toda, sublinha aí, em toda e qualquer situação. É muito fácil quando a coisa está legal, mas e quando está o contrário? Você glorifica? E quando as pessoas te traem, você glorifica? E quando as pessoas te viram as costas, você glorifica? Então é isso que Paulo está falando aqui, ó. Atenção, não sou eu, Reis, não, tá? É o Paulo que está dizendo, ó. Digo isso, repito, tá? Não porque esteja passando necessidade, tá tudo bem comigo. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agora olha o que ele diz, ó. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Paulo sabia o que era passar necessidade e ter abundância. Tem gente que só glorifica o Senhor na abundância. Mas na necessidade, aí acabou. Então aqui está aqui, ó. Então ele fala aqui, ó. Sei passar necessidade e também ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como a de passar fome. É Paulo que está falando. Ele não mudava o caráter dele. Ele não mudava o caráter dele. Então tá aqui, ó. Em toda, olha só, passar necessidade e como terem abundância, como de passar necessidade. Aí ele sim, aí no versículo 3 ele fala uma coisa que todo mundo fala, mas não lê os versículos anteriores. Porque o versículo, querido, ele tem que ser lido através do antiversículo, né? Do contexto. Então no contexto Paulo fala que sabe passar necessidade, sabe ter abundância, entendeu? Mas ele no final, aí ele fala no versículo 13, tudo posso naquele que há de me fortalecer. Engraçado que a igreja só pega o versículo 13, mas por que não vamos ler o anterior? E o anterior aqui, ó, quer que eu repita para você? Tá aqui, ó, sei o que é passar necessidade. Tem igreja que só está pregando riqueza, e pior, riqueza material. Mas não fala em riqueza espiritual. Porque se todo mundo tivesse a riqueza espiritual, todo mundo dava a mão para orar, todo mundo fazia culto no seu lar, todo mundo fazia... A coisa era diferente. A coisa era diferente. Então vamos lá. Então o próprio Paulo fala que tudo ele passou. Passou necessidade, passou abundância, passou tempo bom, passou tempo ruim. E aí no versículo 3 ele diz, por que passou, Paulo? Por que você suportou tudo isso, Paulo? E ele responde, aí no versículo 3 ele responde, porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém até aí, queridos? Então vamos lá então. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Ô, coisa boa, né, querido? Por isso que é bom, querido, a gente falar não de nós mesmos. Eu posso falar o que eu quiser de mim mesmo. Agora, na Bíblia, a coisa aperta. Na Bíblia, você não acha o que você quer de você mesmo, nem eu. Na Bíblia, é o que Deus quer. E se Deus quer, ponto final para o homem. Vamos lá comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Olha o que diz aí, ó. Olha só. Se a nossa esperança, não sei o que digo não, tá bom? É o próprio Paulo, ó. Vamos lá. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta terra, abre aspas, a pergunta é, qual a prosperidade verdadeira que temos procurado? Repito,
Não sou contra a prosperidade, a Bíblia não é contra a prosperidade. Dei vários exemplos aqui, repito para você. José foi segundo governador do Egito, José. Davi, rei, tá entendendo? Davi foi rei, Daniel foi. Agora, vê a vida de José, ele teve que recusar os benefícios desta terra. Tem gente que quer juntar a bagunça com o evangelho, não dá certo. Tá? José teve uma mulher nua na frente dele, ele fugiu da aparência do mal. Ele fugiu. Davi teve iguarias de Nabucodonosor para se alimentar lá. Daí o que Davi fez? Ele rejeitou. Não quis, não aceitou. Daniel, Misael, Ananias e Azarias também não aceitou, com Nabucodonosor oferecendo as iguarias para eles. Então, querido, e Deus prosperou, sim ou não? Sim. Mas a prosperidade fez a cabeça de Daniel? Não. A prosperidade fez a cabeça de mim? Não, entendeu? Então, por isso que eu digo, Deus conhece o meu e o seu coração. Por isso a pior coisa que nós temos na vida é murmurar com o Senhor. Não murmure. Pergunte a Deus, Senhor, o que tem faltado? O que eu posso fazer para te agradar? O que eu posso fazer para melhorar a minha fé? De que forma eu tenho te buscado? Na minha balança espiritual, busco mais o mundo ou a sua presença? Então, quando você começa a botar essa vibe, que hoje em dia já não é pregado muito isso, né? Eu estou um pouco na contramão, né? Eu estou um pouco careta, digamos assim. Então, todo mundo acha que é legal. É só botar a igreja escura, dar uns pulinhos, tá tudo certo. Querido, não é isso. Tem que estar na presença. E aí sim, se Deus quiser, você vai ser milionário. Mas você sendo milionário não vai sair da presença. Você sendo milionário não vai... Davi ganhou quantas guerras? Não saiu da presença. Ele errou uma vez, errou. Mas vê a oração dele. Senhor, retira de mim meus filhos, retira de mim minha coroa, retira de mim meus bens, mas não retire de mim o teu Espírito. Não retire de mim, por favor, Senhor, o teu Espírito Santo. Tem gente que já está vendido, mas ainda dá tempo de recorrer, ainda dá tempo de glorificar ao Senhor em Espírito e em verdade. E é por isso que em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele diz assim, se eu espero em Deus somente nesta terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. O apóstolo Paulo que diz isso. Então a gente vai ter que jogar a Bíblia fora. Ou então a gente vai ter que ver um contexto que me prove o contrário do que eu estou lendo para você. Amém, queridos? Então nós temos que ter muito cuidado. Tá? Por quê? Porque nós temos que entender que em toda a Bíblia, repito, Deus nunca vai ser contra você ser próspero nesta terra. Deus nunca vai ser contra faltar o pão de cada dia para você. Não é isso que Ele quer. Ele quer que você seja próspero. Ele quer que você esteja o seu pão de cada dia. Ele mesmo diz que já basta cada dia o seu mal. Ele cuida de nós, Ele nos dá livramento, Ele cuida dos nossos filhos, aleluias. Ora pela sua família, começa a orar pela sua família, começa a orar pelos seus filhos, mas por favor, não deixe o câncer da riqueza, o câncer da soberba, o câncer de que você é eterno nesta vida, tomar conta de você. Baixa mais a crista. Nós temos que começar a entender quem nós somos e quem Deus é. Nós temos que começar a entender que nós não damos um passo, nem levantamos da cama, se a nossa soberba quiser querer tirar alguma coisa de Deus pelos nossos achismos. Então, tema maravilhoso esse que foi solicitado. E repito para você, por que muitos cristãos que oram, buscam a Deus, não têm uma vida super próspera financeiramente? Porque Deus, além de mim e de você, conhece o nosso coração. Se com pouco que muitos têm já se acham, imagine se eles tivessem muito. Imagina se eles tivessem muito, queridos. Isso é sério, querido, que eu estou falando, isso é sério. Agora nós temos que, como é que se diz? Examinar a nós mesmos. A própria palavra diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Então quando nós começamos a nos examinar, e isso me alegra muito, eu sempre repito isso aqui. Me perdão que estou meio rouco aqui. Quando a gente começa a se examinar, não tem como a gente mentir, nem para Deus, nem para nossa mente. A nossa alma sabe quem nós somos. A nossa alma sabe qual a nossa intenção. E além da nossa alma, Deus sonda pensamentos e intenções do coração. E é apto para discernir. Por isso, querido, prospere. Tenha uma prosperidade, mas uma prosperidade através de uma luta, de um trabalho, de um suor e principalmente, como a palavra diz, o temor ao Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Note que lá no Egito, o faraó era milionário. Faraó era milionário. Judeus eram escravos. E o que adiantou aquela pose toda de faraó? O que adiantou aquelas riquezas que até hoje as pessoas olham para aquelas pirâmides? Meu Deus, aquela pirâmide está em pé até hoje.
que adiantou tudo isso? Agora, olha aí Moisés, ó, largou tudo, está na palavra. Ele preferiu ir para o deserto do que ficar em meio a um povo que não tinha temor ao Senhor, de que comer das iguarias do rei. Então a gente entende que a verdadeira prosperidade não está aqui. A verdadeira prosperidade é estar em comunhão com Deus, receber o agrado de Deus, fazer a nossa parte, e não deixar, como eu disse e repito, o câncer da riqueza e da luxúria tomar conta da nossa alma. Porque o próprio Jesus falou, não podemos servir a Deus e a Baal. Tem gente que quer servir a Deus e a Baal. Eu escolho Deus, e você? Então, espero ter ajudado mais um pouquinho, que eu e você possamos ter crescido. E como eu sempre digo que, gente, atenção, tá? Olha, como eu sempre digo, discordou de mim? Legal, amém. Agora me prove com embasamento bíblico. Porque não tem nada a ver, a Eva, né? Aliás, a serpente falou para Adão e Eva lá atrás, não tem nada a ver. E até hoje o mundo paga um preço. Amém, queridos? Então, não discordou de mim, amém. Agora discorde com embasamento bíblico, ou no grupo mesmo, que a gente fala pelo grupo, ou em off, tá bom? Beijo no coração de todos. Espero que eu e você tenhamos crescido mais um pouquinho. E volto a dizer, prosperidade legal, mas Deus acima de tudo. Beijo no coração de todos. Graça e paz, família linda. Pescadores de almas.